com a paz do Senhor. Você não poder sentar. Queremos agradecer a Deus de todo o coração por estar convosco nesta noite, nesse dia. Foi muito corrido, realmente muito corrido mesmo. Nós tínhamos também programação na nossa igreja. Eu quero agradecer o carinho dos irmãos, tá certo? E nos tratar dessa forma. E agora eu me lembro quando nós estávamos ali no Gamalins, quando recebemos o presbítero Severino, como nós o conhecemos como pastor, e ao mesmo tempo eu agradeço a Deus pela honra, mas eu costumo dizer quando eu cheguei no Gamalins, pedi aos irmãos, mesmo que tratamos de uma igreja e trabalhamos com ela, mas o Senhor, Ele tem nos abençoado como presbítero, eu agradeço a Deus por isso, tá certo? Eu agradeço o carinho, não quero dizer que por isso estou merecendo, não, mas ao mesmo tempo podendo também solicitar da igreja. Mas estou feliz nessa noite, muito feliz. Eu estou contando com o pastor Reinaldo Miranda, é um dos homens que temos um carinho grande e respeito, e aproveitando esse momento agora, tomando a ousadia, o pastor Reinaldo faz parte da comissão administrativa da Assembleia de Deus no estado de Alagoas, e esse trabalho que ele tem feito, já conhecemos de muitos anos, e hoje, sob a direção do nosso pastor-presidente, pastor Oswaldo Nunes Lima, e saber hoje que ele estava aqui em Joaquim Gomes, quando estava com ele, e para a igreja do Senhor aqui, não somente nessa localidade, tá certo? Mas em toda a região de Joaquim Gomes, é um privilégio teu. E agradeço em nome de Jesus por estar comigo mais uma vez. É muito privilégio de ter, que hoje estou aqui. Mas, meus amados, o tempo ele não nos permite muito, e aquilo que eu tinha programado, eu vou pedir aos irmãos, nós iremos com certeza deixar em alguma coisa, porque o tempo não vai permitir, isso para não cansar os irmãos pelo compromisso de amanhã, tá certo? Hoje foi o segundo domingo de dezembro, o Dia Nacional, tá certo? E comemoração ao Dia da Bíblia, então toda a capital, todo o interior do estado estava em uma só programação, creio nisso. Nós estávamos em uma programação também completa na igreja, e deixamos lá e viemos para cá. Queridos, o texto no qual queremos trazer essa noite, ele é muito conhecido dos irmãos, Marcos capítulo número 10, versículo a partir do 46, como nós conhecemos o cego Bartimeu, ou o cego de Jericó. E versículo número 46 do capítulo 10. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu chamasse, e o chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Diga amém. Amém. Meus queridos e amados e queridos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, nas suas palavras, ele nos diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Então o Evangelho, ele é algo que deve ser compartilhado, dividido, somado, multiplicado e levado até o fim da terra. Esse é o compromisso de Deus para com a igreja. Então nós temos nessa noite um compromisso de louvar e exaltar o nome santo do Senhor, de acordo com a sua palavra.
Eu quero trazer nessa noite, que me deram o tempo for sucinto para nós tratarmos a respeito do cego Bartimeu. Nós já ouvimos muito falar desse homem. Quem nunca viu falar de Bartimeu? Muitos já se ouviram falar de Bartimeu, mas a sua história é uma história muito comovente. A história de Bartimeu é uma história triste, é uma história que ela nos traz muitas das vezes tristeza, e a gente procura muitas das vezes equilibrar o nosso termo para não trazer peso à mensagem. Mas quem foi Bartimeu? Ou por que o seu nome é Bartimeu? Quem era este homem? Segundo nos conta a história, o grande historiador Flávio Josefo, na sua História aos Hebreus, ele nos traz a história de Bartimeu através de seu pai Timeu. Timeu, ele era um grande general, estava ele escalado exatamente no quartel de Betel, cuidava ali daquela área, era um general respeitado, era um homem querido que tinha compromisso com os seus ideais, tinha compromisso com os seus feitos. E o Timeu, ele passou muitos anos servindo ali como general naquele quartel. E segundo nos conta a história, que quando Timeu ele chega ao ponto de se aposentar, a sua velhice chegou e se aposentara. Ele agora ficou na sua cidade, na cidade na qual ele estava. Ele tornou-se agora um homem muito influente. Ele passou agora a viver uma vida de comércio, e assim foi também muito abençoado, cresceu, se tornou um cidadão de grande valia na sua época, um homem que cresceu tanto na área militar, mas quando também ele colocou o seu comércio, ele se tornou um homem muito popular diante de toda a Judéia daquela época. Nos conta a história que quando o Império Romano ele chega agora, querido Israel, ele chega agora e confisca todos os bens, tudo quanto Timeu tinha, o Império Romano confiscara. Confiscar quer dizer bloquear, tomar, é arrancar e não deixar com nada. E além do mais, conta-nos Flávio Josefo que a sua aposentadoria, o seu soldo, o seu saldo foi também bloqueado, e ele ficou sem nada, perdeu tudo quanto tinha. Então o que acontece com isso? Timeu se revoltara. Timeu tornou-se um homem revoltoso, um homem gato, um homem que não se contentava em perder tudo para o Império Romano que estava chegando naquela época. Revoltado, juntou-se ele, já como era um general aposentado, tinha os seus costumes militares e era um homem de guerra. Levantou-se um grupo de homens também, que juntamente com ele comandaram, e se juntaram para ir de encontro ao Império Romano. Quando ele vai de encontro ao Império, ele causou danos ao Império, mas porém a sua força não foi suficiente, porque não tinha ele homem suficiente para combater aquele grande exército. Então o que foi que aconteceu? O Bartimeu ele foi cercado pelos soldados romanos, foi preso, e além de preso, ele foi morto, segundo o costume da época, segundo o ritual. Todos aqueles que desobedeciam, todos aqueles que iam de encontro ao Império, ele era morto crucificado. Não foi morto somente Timeu, mas também todos aqueles que estavam junto com ele foi também morto, foram também todos escarcerados. E havia um costume naquela época, um costume, querido, que dá tristeza na alma. Todos os filhos homens, todos que eram homens da família daqueles que eram contra o Império, ele era melhor dizendo, arrancado os seus olhos, era vazado os seus olhos. Por que eles faziam isso? Eles faziam por dois sentidos. Primeiro, para que ele, quando crescesse, não viesse agora querer tomar ali, fazer justiça pelo que tinha havido feito com a sua família, não querer se levantar contra o Império Romano. E o segundo ponto era que ele furava os seus olhos, cegava ali os olhos, para que quando ele também crescesse, ou melhor, para que quando também alguém o visse, olhasse para ele e dissesse: olha para aí, este é um homem
que foi de encontro ao Império Romano. Está aí o exemplo do Império Romano, para que todo aquele que veja o estado dele não faça aquilo que ele está fazendo, não ande da maneira como ele andou. Então o pai, quando ele pegava na mão do seu filho e caminhava com ele parava diante do caminho e dizia: meu filho, olha para este homem. E ele olhava assim: meu pai, diga, nunca seja como esse daí. O pai dele foi de encontro ao Império Romano. O pai dele não concordou com o governo. O pai dele foi de encontro e querer destruir todo o império. Olha o que aconteceu com ele. Recebeu uma sentença. A sentença de Bartimeu estava escrito na sua capa. Exatamente isso. Uma capa que lhe dava o direito apenas de esmolar para sobreviver. Mas deixa eu lhe contar uma coisa nesta noite. Aleluia. A palavra do Senhor nos leva a este ponto nessa noite. Muitas pessoas, talvez, ela tenta destruir os teus sonhos. Ele tenta destruir os teus objetivos. Muitas das vezes querendo ele apagar. Mas tem uma coisa, no meio disso tudo, nós encontramos na palavra de Deus o nosso maior encontro, que é o de Jesus de Nazaré na nossa vida. Porque um dia nós fomos como Bartimeu, um dia alguém tentou apagar o nosso sonho, mas o Senhor, com sua infinita misericórdia, Ele nos alcançou. Então preste atenção nessa noite. Eu sei que eu estou correndo, o tempo não vai permitir andar muito nisso, mas eu quero te chamar a atenção para isso. Agora eu quero me tratar, porque o nome dele era Bartimeu. Era o nome? Não era nome. Nós não sabemos. Flávio Josefo Nunes também não nos dá nenhum parâmetro para nós entendermos como era o nome dele. A Bíblia também não se preocupa em nos mostrar o nome, porque o nome Timeu, do hebraico, quer dizer, é aquele que é um filho estimado. Timeu quer dizer do hebraico estimado, aquele que é amado, aquele que é querido. E Bar quer dizer o quê? Bar do grego quer dizer filho. Então a própria Bíblia já explica. Timeu, filho de, ou melhor, que era o filho de Timeu. Por isso que a Bíblia diz: filho de Timeu. Bartimeu mendigava. Então o nome Bar significa filho do grego. E Timeu era o seu pai. Então ele carregava exatamente isso, aquela culpa. Era somente o que ele trazia para si. E isso ele carregou por muitos anos. Ei, mas eu quero dizer uma coisa: sempre existe uma esperança. Ei, sempre existe uma resposta para o remanescente. E eu louvo a Deus por isso, porque a Bíblia não diz uma coisa interessante. Depois foram para Jericó. Depois que ele saiu da Judéia, no capítulo número 9, o Senhor saiu do melhor capítulo 8, ele sai da Judéia e ele agora entra em Jericó. Segundo a Bíblia de Estudo Genebra, nos conta que havia naquela época duas Jericó. A primeira Jericó foi aquela que foi amaldiçoada por Josué, e diante dela nunca se edificou nada, cresceu com aquela maldição, nunca foi edificada. Mas segundo a Bíblia de Estudo diz que no tempo de Herodes foi edificada uma nova Jericó. Por isso em algumas passagens bíblicas você lê que Jesus estava entrando e em outras Jesus estava saindo. Podia ser por esse tanto. Por que, meu pastor, o senhor diz isso? Porque era uma diferença de apenas 1,5 km de uma Jericó para outra. É por isso que muitas das vezes alguém diz: mas a Bíblia tem contradição. A Bíblia nunca teve contradição. A Bíblia é completa em todo ser. Aonde você procurar, ela tem resposta. E Deus nessa noite tem resposta para aquilo que você está perguntando. Ele está dizendo: aleluia, que será para o teu nome e o teu sonho, para Jesus ia passar no teu caminho para te abençoar. Quem diz amém por isso? Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com seu discípulo, uma grande multidão. Bartimeu, olha só, o cego, filho de Timeu, por isso que de Bar, filho de Timeu, estava na beira do caminho mendigando. Um homem que podia agora querer estar usufruindo de uma herança. Um homem que poderia agora ter sido também pegado a linhagem de seu pai e ser um grande comerciante naquela época. O império
ele tinha acabado com o seu sonho, tinha fechado o seu sonho, tinha me cegado. E deixa eu lhe dizer uma coisa, por incrível que pareça, muito nos últimos dias dentro da igreja, ele não está contemplando, ele não vê mais, os seus olhos têm cegado. A porta que Deus abre, ele não fecha, mas ele não vê mais a porta aberta. E o Senhor diz lá no livro do Apocalipse que ele não fecha a porta que abre. Ele diz: eis que diante de vós eu pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Dentro do da força, não negaste a minha palavra, ei, honraste o meu nome. O Senhor, ele não esquece o que promete, ele é fiel. Ei, da gadaia sobre o Senhor é Deus de promessa. Ei, e porque eu não estou vendo mais a porta aberta, foi o Senhor que fechou. Não é o Senhor que fecha. A Bíblia diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, não é Deus que se distancia do homem, é o homem que se distancia de Deus. E vou lhe dizer uma coisa nessa noite para você poder entender, isso é da natureza. O homem carrega duas naturezas dentro de si. Ele carrega a natureza divina, mas ele carrega a natureza natural do pecado. Essas duas naturezas vivem na vida dele até o dia da sua morte. Ele vai ter que andar com ela, e muito santo na presença de Deus, mas deixa a natureza velha tomar conta dele, toma conta das pernas dele, toma conta dos braços dele, toma conta dos olhos dele, e ele quer fazer agora tudo aquilo que deseja. Ele não mete mais esforço, e ele mente, e começa agora descendo, enfraquecendo. E eu vou dizer uma coisa, isso aí não é somente, querido, para grande, não é para pequeno, isso aí é para todos aqueles que estão aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Se você sair de perto dele, ele sai de perto de você. Se você estiver pertinho dele, ele está ao seu lado, caminha ao seu lado, anda ao seu lado, passeia ao seu lado, ele voa ao seu lado, ele está ao seu lado. Diga amém. Levanta a mão para o céu, dá glória. Você foi chamado para ser adorador. Você foi chamado para ser adorador. Você foi chamado para ser adorador. Aleluia! Muitas pessoas às vezes não se agradam. Eu tenho pregado em vários estados por aí afora desse Brasil. Eu tenho pregado em várias igrejas a mesma mensagem que eu prego em algumas igrejas que eu tenho passado por esse país. Eu prego a mesma mensagem nessa noite. E deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor nunca desistiu de te abençoar. A bênção continua. A mão dele está estendida. Quer receber? Levanta a cabeça e diga: quero, Senhor, eu quero receber, eu quero receber. Oh, glória ao nome santo do Senhor. Eu não disse que o tempo não ia dar para nada mesmo, escute. Eu queria poder trazer essa palavra de uma maneira que talvez você nunca ouviu falar dessa gente. Eu queria poder transmitir essa palavra de uma forma que você pudesse entender. Eu vou entrar no texto e vou correr para isso. A Bíblia nos diz, meus queridos e amados irmãos, que quando nós estamos adorando, porque nós somos adorador, você crê nisso? Que somos adorador. O termo adorador, ele tem dois sentidos muito importantes. Ele tem duas linhas de raciocínio, e essa linha de raciocínio, ela é tremenda, ela é maravilhosa. O que é que ela traz nas duas vertentes? A primeira vertente quer dizer o seguinte: valorizar aquele que se adora. A segunda vertente, atrair a presença daquele que pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Você vai entender agora o que eu quero dizer para você. A Bíblia diz: ouvindo que era Jesus, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi. Eu quero voltar um pouquinho nessa mensagem. Olhe para mim nessa noite. Quando Bartimeu ouviu o barulho no caminho, o barulho grande, a grande multidão, ele pergunta: quem vai passando? E deixa eu lhe dizer uma coisa interessante. Tem oportunidade que só passa uma vez na vida. Se você deixar passar, nunca mais ela volta. Bartimeu, ele tinha a última oportunidade, porque Jesus estava caminhando para o Calvário. Era a última vez que ele passava em Jericó. Eita! Não, pastor, que coisa gostosa poder estar aqui nessa noite.
Aí ele pergunta agora: da cada manchandaraia, quem vai passando aí? Quem vai passando? E alguém disseram: é Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Porque as pessoas que entendiam ele como Jesus de Nazaré, entendia e conhecia ele apenas como homem natural, conhecia ele apenas como Jesus de Nazaré, o Galileu, o filho de José, o filho de Maria, o carpinteiro. Só conhecia somente o lado natural de Cristo. Bartimeu, meu pastor Reinaldo, foi um negócio tremendo. Ele nos ensina uma coisa: ele entenda e conheça Jesus pelo seu lado espiritual. Ele disse: não, eu não conheço ele assim, eu não conheço ele dessa natureza. Esse não é o Jesus de Nazaré, não. Esse aí é o leão da tribo de Judá. Esse aí é o Deus conosco. Esse aí é o príncipe da paz. Esse aí é o Emanuel. Esse aí é aquele que mata, fere e vai viver. Esse daí é o Deus. Escute, meu Deus. Não, eu não conheço ele como Nazareno. Aí pastor Reinaldo, ele agora diz aqui, aí ele dá um grito. É por isso que eu digo para você: escute só uma coisa, a vertente da adoração. Ele gritou. O grito que eu queria trazer nessa noite, o grito de Bartimeu. Quando Bartimeu gritou, quem lembra da mulher do fluxo de sangue aqui? Quem se lembra? Quem se lembra? A mulher rasgou a multidão. Ela enfrentou pela lei judaica, ela não podia tocar na orla de um sacerdote. Ela sabia que ela não tinha o direito. Ela era uma mulher, para a sociedade ela era uma mulher imunda. Mas ela disse assim: se eu tão somente tocar. Mas não é isso que eu quero falar nessa noite. Porque primeiro ela teve ousadia, ela teve coragem. Ela rompeu a multidão e chegou bem na orla do pastor e tocou na orla dele. Ei! Eu estou crente hoje. Quem está mais crente do que ontem aqui? Quem está mais crente do que ontem? Eu estou mais crente do que ontem. Eita! O interessante é que Jesus parou. Olhou para o discípulo, olhou para o pastor Reinaldo, olhou para o pastor Eli, olhou para o meu presbítero, olhou e disse: quem me tocou? Quem me tocou? Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e tu pergunta quem te tocou. Ele disse: alguém me tocou, mas me tocou diferente. Alguém me tocou com ousadia, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com vontade. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Então toca nele nessa noite. Agora fala de Bartimeu, meu pastor. Fala. Eu vou falar sobre Bartimeu. Bartimeu não clamou Jesus de Nazaré. Bartimeu clamou: filho de Davi. Eita, Jesus ia. Aí parece que eu vejo o impacto de Jesus. Segundo a lei da física, toda ação ela exige uma reação. Porém, a reação de Bartimeu para Jesus causou 3 reações. Nesse sentido, querido, agora, da emoção. Se a razão realmente tocou, Jesus agora para. A reação de Jesus. A primeira ação de Jesus foi parar. Ele parou. Segunda ação, Jesus olhou. Terceira ação, ele chamou. Eita coisa boa. Pense num grito tremendo. Ei, deixa eu dizer uma coisa. Tem coisa na vida do homem que ele sozinho não pode resolver. O pai não resolve, a mãe não resolve, o filho não resolve, o marido não resolve, a mulher não resolve, o pastor não resolve, ninguém resolve. Só quem resolve é ele, 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 só quem resolve é ele. E ele está dizendo: eita! Eu estou vendo Jesus parando aqui nessa noite, parando. Jesus parou. Por quê? Porque tem crente
diferente. Tem crente aqui adorando diferente. Tem crente aqui adorando diferente. Tem crente aqui que está adorando diferente. Quem está adorando aqui diferente, levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão. Adora Ele, porque é Ele que você deve reverenciar. É Ele que você deve adorar. É Ele, aleluia. Jesus de Nazaré, aleluia, mistério de Deus aqui nesse lugar. Por isso que a adoração, ela traz duas vertentes. A primeira, valorizar aquele que se adora. Aí nós temos um pouco ou muitos que para dar uma glória é uma dificuldade muito grande. Talvez a cota de glória dele já chegou, ou dela já chegou. Tem pessoas que se acham tão duro, eita, tão completo que não necessita. Mas a adoração é dizer o seguinte: eu estou valorizando aquele que é digno da minha adoração. Segundo, quando eu estou adorando, eu estou atraindo a presença daquele que pode fazer aquilo que eu não posso fazer. Aleluia! E Deus é aquilo que você quer que Ele seja. Você quer que Ele seja advogado? Ele é advogado. Você quer que Ele seja médico? Ele é médico. Você quer que Ele seja juiz? Ele é juiz. Você quer que Ele seja Rei dos reis e Senhor dos senhores? Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele diz nessa noite: este lugar é meu, esta igreja é minha, esse povo é meu, e tem reverenciado o meu nome. Quem diz amém? Coisa boa. Eu não cheguei na mensagem, na metade da mensagem. Eu vou parar. Eu combinei com o meu pastor. O tempo já passou 3 minutos, eu vou parar. Mas eu vou dizer uma coisa: o Senhor nessa noite, aleluia, Ele quer fazer coisas maiores aqui nesse lugar. Eu vou dizer uma coisa: se me permitir daqui mais um ano, pode convidar, eu termino a mensagem. Eu venho terminar a mensagem. Porque, sabe por quê, irmão? Deus está dizendo: eu quero aquilo que é meu. Eu quero o que é meu. Devolve o que é meu. Devolve o que é meu. Devolve o que é meu. Como é que nós devolvemos aquilo que é do Senhor? Como é que nós devolvemos? Então dê glória. Dê glória. Dê glória. Dê glória. Dê glória. Se o tempo permitisse, eu ia dizer para você uma coisa hoje que você nunca mais você ia fazer o que você faz. Tem tempo que faz aqui. Se desse tempo, eu ia mostrar para você com a sua dureza, com o seu fechamento. Deus ia falar no teu coração mais e mais essa noite. Mas deixa para outra oportunidade. Deixa. Porque eu sei de uma coisa, pastor Reinaldo: o fogo de Deus, ele está queimando nessa noite aqui nesse lugar. Ele está incendiando corações aqui nesse lugar.